Estou apaixonado, esse amor é tão grande. Em clima de romance, a gente começa o novo episódio de versão brasileira falando sobre músicas de novelas. Não necessariamente sertanejas. Saibam, meus amigos e minhas amigas, que muitas dessas músicas não eram originalmente em português. E algumas são chocantes. E vocês vão acompanhar com a gente no episódio de hoje. Toca a vinheta. Estou apaixonado. Antes de falar dos exemplos que a gente trouxe para vocês hoje das versões brasileiras de trilha sonora de novelas, vale ressaltar a importância que as trilhas sonoras de novela tiveram no cancioneiro popular. Afinal de contas, lá no final da década de 60, começo da década de 70, a Rede Globo de televisão decidiu dar uma mudada no que era então a teledramaturgia brasileira. Antes dessa década, antes do final da década de 60, muitas das novelas que passavam aqui no Brasil ou eram novelas fantasiosas, ou eram novelas que se colocavam em um outro contexto. Por exemplo, os sheiks árabes, os reis e rainhas. Gengis Khan. Na década de 70, as novelas então retratavam muito sobre isso. E a Rede Globo decidiu começar a falar sobre temas que fossem nacionais. Contemporâneos. Brasileiros. Sim. E aí a teledramaturgia mudou. E naquela época, pasmem vocês, a Rede Globo também não tinha sua própria gravadora. E os caras investiram uma bala nisso, irmão. Pois é. Lá com a chegada de Boni e outros figurões na época, como João Araújo, pai de Cazuza, eles começaram então uma gravadora, que era a Som Livre, especificamente para compor e produzir trilhas sonoras para novelas brasileiras. E é engraçado, cara, que você pegar os discos das trilhas sonoras daquela época, são todos da Som Livre. Não era todo mundo que fazia essa associação, né? Que a Som Livre era praticamente o braço fonográfico da Globo. Então, nessa época, eles encomendavam as músicas, mas muitas vezes as canções, elas tinham que ser adaptadas, tinham que ser criadas por personagens. Então, muitas das músicas que hoje a gente ouve como músicas tradicionais da MPB, na verdade, foram músicas feitas para personagens e, naturalmente, as versões também entraram na esteira das trilhas sonoras. Trilhas sonoras, tá certo o plural disso? Chama o Pasquale. Não. E assim, Parece uma linguagem de videoclipe, porque a música tocava quando o personagem aparecia. Exato. Então, a novela funcionava como um videoclipe nessa época. E era um marco, assim, né, dos compositores tipo Antônio Carlos e Jocafe, assim, tinham coisas que, de fato, se popularizaram muito e que elas foram, pela primeira vez, escutadas nas novelas e depois ia para os rádios e depois eram distribuídas de outras formas, né? Exatamente. Então, nessa época, né, nessa profusão audiovisual, surgiram as trilhas sonoras de novelas e muitas delas, sim, eram versões. E agora a gente vai citar 3 versões para vocês que marcaram épocas diferentes. A primeira delas... Estou apaixonado. Que ficou popularmente conhecida na voz de João Paulo e Daniel, mas que na verdade ela era de Donato e Stefano, uma canção de 1995, cujo nome era Estou Enamorado. E, inclusive, aí é um caso daquelas versões que a gente vem comentando aqui nos vídeos, né? Que pouco se mudou da letra original. Verdade. E essa música, né, voltando, né? Estou apaixonado, acho que foi o primeiro grande hit de João Paulo. Fica quieto! De João Paulo e Daniel, e foi um marco do romantismo dos anos 90. E até hoje essa continua sendo uma das músicas que são mais lembradas da novela Explode Coração. Explode Coração era a novela do Igor, do Cigano, rapaz. Cara. Nossa. A segunda música que a gente vai falar pra vocês hoje é, originalmente, Lloram Las Rosas. ou em português, Choram as Rosas. Cara, eu falo o nome dessa música, eu já consigo ver o Bruno Marrone vindo com aquele, sabe? Choram as rosas. Nossa, foi bizarro esse nome. Não, eu achei... inclusive você falou assim, choram as roças. Dando uma questão um pouco mais bucólica, né? Assim, né? Choram as roças. Que roças? E essa versão originalmente de Cristian Castro, uma música de 1997, mas que se popularizou na novela O Clone, cara. Murilo Benício fez 2 papéis. Giovanna Antonelli. E Choram as Rosas, na verdade, né, mesmo depois da novela, continua sendo, assim, um hino e tá em todas as playlists de sofrência, assim, né? De verdade, depois que você tomou todas, assim, você tem que mandar um. Não, e a galera, muitos acham que a sofrência é de agora. Cara, ó, sofrência tá rolando, tem uma cota, mano. É verdade, cara. Pra fechar, nós trouxemos uma música que o Fred mesmo não sabia que era uma versão. Peguei ele no pulo. Peguei ele de calça curta. Peguei ele de surpresa. Pois é, inclusive, mas eu peguei ele de surpresa porque eu tô assistindo a novela agora, cara. Qual novela? O Salvador da Pátria.
E Bem Que Se Quis Bem que se quis. fez parte da trilha sonora da novela Salvador da Pátria, mas o Fred, que é um homem que sabe muito de italiano. Eu parlo um pouco de O homem é italiano. poliglota, não à toa que a gente Muito fez um bom. projeto chamado Versão Brasileira. Adaptação, Fred, vamos comentar um pouquinho sobre isso. E Pokéfá, pronunciei corretamente? E Pokéfá, sim, porque esse Versão original. CHE não é che, é que, né? Tem esse De som. Pino Daniele. Pino Daniele. E não tem muito. Na verdade, não tem praticamente nada a ver, Nada a ver com, com Bem Que Se com a Quis? versão do Bem Que Se Quis. Né? Porque a tradução seria assim: o que ele faz, o que ele tá fazendo, sei lá, o título, né? Vai em português, Bem Que Se Quis. Bem Que Se Quis. E é muito interessante porque já que a gente começou falando da história das telenovelas, a adaptação foi feita por ninguém mais, ninguém menos que Nelson Motta, né? Que foi um grande produtor, jornalista. Gênio. E foi uma figura muito influente justamente no início da teledramaturgia brasileira e nesse surgimento das trilhas sonoras de novela, e isso sendo incorporado ao cancioneiro brasileiro. Já que a gente falou de música italiana, que tal um próximo episódio especificamente sobre músicas italianas que foram traduzidas para o português? Cara, tem muita música e principalmente as versões em inglês a gente tá mais acostumado, né? E a gente associa bastante a versão original. Mas quando você vai para as outras línguas, como o italiano, por exemplo, a gente fica passado. Você fala, cara, eu não acredito que essa música é versão. E com o italiano vai acontecer isso. Então Aguarda vai ver Strani Amore, Imbranato, sabe aquela? Opa, nossa, Embranato é bom pra caramba. Inclusive, o Embranato tocava a versão original também numa novela que eu assisti recentemente. Mas esse é assunto para um próximo episódio. Então, se você quiser sugerir algumas versões em italiano para que a gente comente aqui, deixe um comentário. Comenta aqui com a gente. Valeu! Estou apaixonado, apaixonado.